Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um projeto bem simples que eu dei o nome de trocador de cores. Isso porque este aplicativo, este projeto, é composto basicamente de um botão em que quando você clicar, a cor de fundo da página será trocada. Portanto, se eu clicar no botão com o texto clique aqui, nós veremos que a cor de fundo da página trocou. E se eu continuar clicando, nós veremos a cor de fundo sendo trocada para cores diferentes. Mas tem um detalhe. Aqui nesta página em particular, que é a versão simples desse aplicativo, nós temos cores pré-definidas. No caso, nós temos o vermelho, que é essa aqui. Nós temos esse tom aqui de roxo. Nós temos verde e nós temos esse tom aqui de marrom. Portanto, são apenas estas 4 cores que serão atribuídas à cor de fundo da página aqui na versão simples do aplicativo. Já na versão mais elaborada, que é a versão hexadecimal, que nós podemos acessar clicando no link aqui em cima da barra de navegação, as cores de fundo elas serão aleatoriamente definidas. Portanto, aqui na versão mais elaborada, na versão hexadecimal, as cores de fundo da página serão cores aleatórias, podendo ser atribuída qualquer cor que for definida pelo código aleatoriamente. Para começar a construir o nosso projeto, eu tenho aqui aberto o meu editor de código, que é o VS Code, e nele eu tenho aberto uma pasta chamada trocador de cor. Eu vou começar criando um arquivo chamado index.html. É dentro desse arquivo que estará o nosso código HTML, que representa a estrutura da nossa página. Primeiramente, eu vou criar uma tag doctype HTML para indicar que esse código ele é do tipo HTML. Em seguida, eu vou criar a própria tag HTML que engloba todo o código. E eu vou criar seções head e body. Em seguida, dentro da tag head, eu vou criar uma tag title com o texto trocador de cores simples, pois este arquivo HTML ele será usado somente para a versão simples do nosso projeto. Para a versão utilizando cores aleatórias, nós teremos outra página HTML. Em seguida, dentro aqui da tag body, eu vou ter uma tag nav, que representa o componente de navegação da nossa página, e dentro dela eu terei uma div com a classe navegação centro, ou melhor, somente navegação. E dentro dela eu terei um cabeçalho nível 4, uma tag h4, com o texto trocador de cores. Logo abaixo eu terei uma tag ul, que representa uma lista não ordenada, com a classe navegação links. E dentro dessa lista não ordenada eu terei 2 itens. O primeiro item ele terá dentro dele uma tag link, que é a tag A. O atributo href desse link será igual a index.html, que é este próprio arquivo aqui. E o texto do link será simples. E em seguida, abaixo desse item, eu terei outro item da lista, dentro do qual nós teremos uma tag A, que representa um link, e essa tag A terá um atributo href igual a hexadecimal.html, que será outro arquivo HTML que nós vamos criar aqui na pasta do nosso projeto daqui a pouco. E o texto para esse link será simplesmente hexadecimal. Em seguida, abaixo da tag nav, nós teremos uma tag main, que representa a parte principal do nosso projeto, né? Da nossa página. Dentro dessa tag main,
eu terei uma tag div com a classe container. E dentro dessa div, nós teremos um cabeçalho nível 2, ou seja, uma tag h2, dentro da qual nós teremos o texto cor de fundo, dois pontos, espaço, e em seguida uma tag span com a classe cor, e dentro da qual nós teremos o texto que será o código da primeira cor que vai ser exibida na página. E a primeira cor vai ser uma cor em formato hexadecimal, que vai ser essa aqui, ó, F1, F5 e F8. Daqui a pouco vocês vão ver qual cor que esse código aqui representa, mas não vem ao caso agora. E abaixo desse cabeçalho H2, nós teremos um elemento botão com a classe botão, com id botão e com o texto clique aqui. Eu vou salvar esse arquivo. Quando eu salvei, automaticamente o meu editor de código ele formatou aqui de determinada maneira como está definido nas configurações do meu editor de código. Portanto, é por isso que quando eu salvei, ele formatou aqui automaticamente. Ok, agora nós temos o nosso arquivo index.html. Acredito que agora seja a hora de criar o nosso código CSS para estilizar a página. Mas antes disso, eu quero fazer o seguinte. Antes disso, eu quero ver como que está a aparência do meu projeto até então. Portanto, para isso, eu vou utilizar a extensão GoLive, que é essa extensão aqui, ó. Live Server, perdão. Essa extensão aqui, Live Server, ela nos permite visualizar as alterações do nosso código em tempo real. Para ativar essa extensão, eu tenho essa opção aqui na parte inferior do meu editor de código, chamada GoLive. É esse botão aqui que você vai clicar para ativar a extensão GoLive. Automaticamente ela vai abrir uma página no seu navegador. E, portanto, deixa eu minimizar aqui do lado. Vamos fazer assim. Deixa eu abrir outro navegador aqui. Eu vou colar. Deixa eu colocar aqui do lado. Espera aí. Perfeito. Portanto, agora eu tenho aqui do lado esquerdo o meu código HTML. Do lado direito eu tenho a minha página sendo exibida aqui no navegador. E no momento é uma página bem feia, né? Nós não temos nenhum estilo CSS. E é isso que nós vamos criar agora. Portanto, aqui na pasta do meu projeto eu vou criar um arquivo chamado estilo.css. E é dentro dele que nós vamos começar a escrever. E é dentro dele que nós vamos começar a escrever os estilos do nosso projeto. Primeiramente, eu quero definir uma fonte diferente, uma fonte para o texto, né? Diferente no meu projeto. Portanto, eu vou importar uma fonte do Google, utilizando essa linha de código aqui, ó. Portanto, eu recomendo que vocês simplesmente copiem essa linha de código. E o que ela faz é importar duas fontes. Ela importa uma fonte chamada Open Sans e uma fonte chamada Roboto. E são essas duas fontes que nós vamos utilizar no nosso projeto. Além disso, eu quero definir algumas variáveis que nós vamos utilizar no nosso projeto. Para fazer isso, primeiro eu vou digitar root, espaço, abre chaves, fecha chaves, e aqui dentro das chaves eu vou especificar algumas variáveis que nós vamos utilizar no nosso código. Primeiramente, eu vou definir e detalhe, essas variáveis, elas precisam ter esse prefixo aqui, ó, dois hífens, né, dois traços. Portanto, eu vou definir uma variável chamada cor primária 1
E ela vai ser igual a esse valor aqui, ó. Ela vai ser igual a esse tom aqui de azul. Em seguida eu vou definir uma segunda variável chamada cor primária 2. E ela será igual a um tom de azul um pouquinho mais claro. Em seguida eu terei uma variável chamada cor cinza 1. Que vai ser igual a um tom de cinza relativamente escuro. Em seguida eu terei uma variável chamada cor cinza 2. Que será igual a um tom de cinza um pouquinho mais claro. Que será um tom de cinza ainda mais claro. Em seguida eu teria uma variável chamada cor branco, que vai ser igual a cor branca, que é representada por aquele código ali. Em seguida eu vou ter uma variável chamada cor preto, que vai ser igual... Não vai ser a cor preto absoluto, que seria esse código aqui. Vai ser um tom de preto que é ligeiramente mais claro. Em seguida eu teria uma variável chamada fonte primária, que vai ser igual a roboto, ou se a fonte roboto não estiver disponível, selecione a fonte estilo sans serif que estiver disponível. Em seguida eu teria uma variável chamada fonte secundária, que vai ser igual a Open Sans, ou se Open Sans não estiver disponível, ou seja, se essa primeira linha aqui, em que nós estamos importando as fontes a partir do Google, não funcionar por algum motivo, então selecione a fonte estilo sans serif que estiver disponível. Em seguida, nós teremos uma variável chamada transição, que vai ser igual a estes valores aqui. Vai durar 3 milésimos e será uma transição linear. Em seguida, nós teremos a variável chamada espaçamento, que será igual a 0.1 rem. E por fim, nós teremos uma variável chamada largura fixa, que será igual a 620 pixels. Em seguida, eu vou definir alguns estilos globais aqui para todos os elementos, para os pseudo-elementos que estiverem depois dos elementos e para os pseudo-elementos que estiverem antes dos elementos. É isso que dois pontos after e dois pontos before significam. São pseudo-elementos. Eu vou ter margem igual a 0, padding igual a 0 e box sizing igual a border box. Em seguida, para todo o corpo da página, eu terei font family igual a... E aí aqui eu vou utilizar as variáveis que nós criamos no início, né? Portanto, eu vou escrever aqui, ó, var, parênteses, traço, traço, fonte secundária. E olha que interessante. Os nossos estilos ainda não terminaram, mas se eu salvar esse arquivo, vamos ver se esses estilos que nós definimos terão algum efeito. Tá. Eu criei alguns estilos, né? Especificamente estes aqui,
que é simplesmente a família utilizada pela página e também alguns estilos referentes a espaçamento, aqui margem, padding. Só que esses estilos não foram aplicados à página porque nós ainda não conectamos o arquivo estilo.css com o arquivo index.html. Portanto, vamos fazer aqui agora. Vamos fazer isso agora. Dentro da seção head, eu vou criar uma tag link. E essa tag link, ela terá um atributo src igual ao nome do arquivo que eu quero conectar. E quando eu salvar esse arquivo, peraí. Não é link, é o atributo que especifica o nome do arquivo, não é link, não é src, é href. E o nome do arquivo vai ser estilo.css. E agora quando eu salvar, não parece que muita coisa mudou, né? Mas agora nós temos os estilos de espaçamento igual a 0, que foi o que nós definimos aqui entre as linhas 18 e 24. Nós temos eles agora aplicados aqui. Vamos continuar. Aqui na tag body, eu vou definir agora o fundo, background, vai ser igual a variável cor cinza 3. Deixa eu salvar esse arquivo. E, portanto, agora pode ser... Acredito que seja imperceptível, mas agora nós temos uma cor cinza aqui no fundo da página. Se eu trocar, por exemplo, para red, que é vermelho... Peraí. Background color. O estilo de cor de fundo vermelha não está sendo aplicado por um motivo que eu não sei exatamente qual que é, mas daqui a pouco nós vamos corrigir isso, não tem problema. Eu vou remover essa regra de estilo aqui, mas daqui a pouco nós vamos voltar nela para saber o que está acontecendo de errado. Eu vou comentar aqui para não interferir no nosso código. Ok, em seguida, para a cor, nós vamos utilizar a variável cor cinza 1. Para a altura da linha, line height, eu terei 1.5. E para o tamanho da fonte, font size, eu terei 0.875 rem. Ok, portanto nós vemos agora que o tamanho da fonte ele é um pouco menor do que estava antes, né? Em seguida, para a tag UL, eu vou ter list style type igual a none, nenhum. Portanto, nos elementos de lista, né, UL, os itens da lista não terão uma bolinha indicando cada um dos itens da lista. Em seguida, para a tag A, que são os links, eu vou ter text decoration igual a none, nenhum. Portanto, repare, quando eu salvar esse arquivo, os links aqui, simples e hexadecimal, eles vão perder esse sublinhado embaixo deles. Portanto, quando eu salvar aqui, nós vemos que os links não tem mais o sublinhado embaixo. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Em seguida, para os cabeçalhos nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, nós teremos os seguintes estilos. Letter spacing, espaçamento das letras, vai ser igual a variável espaçamento. Transformação de texto vai ser igual a capitalize, ou seja, letras em maiúsculo, a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. A altura da linha, line height, vai ser igual a 1.25.
Margem na parte inferior do elemento vai ser igual a 0,75. E família de fonte, a fonte do texto vai ser igual à fonte primária. Em seguida, especificamente para o cabeçalho nível 1, nós teremos tamanho de fonte igual a 3 rem. Para o cabeçalho nível 2, nós teremos 2 rem. Para o cabeçalho nível 3, nós teremos font size, tamanho da fonte, igual a 1.25 rem. E para o cabeçalho nível 4, nós teremos tamanho da fonte igual a 0.875 rem. Em seguida, para a tag P, parágrafo, nós teremos margem na parte inferior do elemento igual a 1.25 rem. E cor, color, vai ser igual a variável cor cinza 2. Em seguida, eu quero definir alguns estilos quando a largura do dispositivo do usuário for uma largura específica. Para fazer isso, eu vou escrever o seguinte, ó, @media screen, screen significa tela, ou seja, quando a mídia do usuário, quando o dispositivo do usuário for uma tela, screen, ao contrário de, por exemplo, quando o usuário estiver imprimindo, por exemplo, quando o usuário estiver imprimindo uma página, né? E a largura mínima, min width, foi igual a 800 pixels, ou seja, quando o usuário estiver utilizando uma tela, de fato, e a largura mínima do dispositivo for 800 pixels, eu terei os seguintes estilos. Para os elementos H1, eu terei o tamanho da fonte igual a 4 rem. H2, eu terei o tamanho da fonte igual a 2.5 rem. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês qual que vai ser a diferença aqui quando a largura da tela, né, for diferente. É para o elemento H2, não H3. Ok. Agora, para o elemento H3, nós teremos o tamanho da fonte, font size, igual a 1.75 rem. E para os elementos H4, nós teremos font size, tamanho da fonte, igual a 1 rem. Para o body, para todo o corpo da página, nós teremos font size, tamanho da fonte, igual a 1 rem. E para os elementos H1, H2, H3 e H4, nós teremos line height, altura da linha, igual a 1. Eu vou salvar esse arquivo. Parece que nada mudou, mas se a gente alterar aqui o tamanho da tela, espera aí. Deixa eu colocar. Eu abri aqui Eu abri as ferramentas do desenvolvedor para a gente ver qual que é a largura da nossa tela. Portanto, para a largura da tela... Ah tá, peraí. Deixa eu remover o zoom que nós aplicamos inicialmente, né? E aí aqui... Olha só que interessante. Quando a largura... se você prestar atenção aqui em cima, você vê a largura da tela. Ela no momento está em 457, 472... E à medida que eu vou aumentando, quando eu ultrapassar o valor 800, nós veremos que os tamanhos do texto foram alterados, né? Portanto, é isso que o nosso código, em que nós estamos definindo estilos específicos dependendo do tamanho da tela do usuário. É esse o efeito que causa, né?
Isso é o que nós chamamos de design responsivo. Dependendo do tamanho da tela do usuário, nós teremos estilos diferentes. Ok. Em seguida, nós teremos... Espera aí. Só um momento. Ok. Em seguida, nós teremos para a tag neve, navegação, nós teremos background, deixa eu testar aqui, background red. Ou então background color red. Peraí. Por algum motivo, a cor de fundo não está sendo aplicada no elemento de navegação, né? Que é esse elemento aqui, ó. Eu estou definindo a propriedade background color igual a red, vermelho, mas não está sendo aplicado. Vamos ver por que não está acontecendo isso. Eu vou expandir aqui e aí eu vou inspecionar para a gente abrir as ferramentas do desenvolvedor. Nós temos aqui o elemento nave e ele não está sendo aplicado porque ele está entendendo como sendo uma propriedade inválida. Se você reparar aqui, está um pouquinho pequeno, mas nós temos ali o texto invalid property value, valor de propriedade inválida. Ele está dizendo que para a propriedade background color, o valor red, vermelho, é inválido. Deixa eu checar aqui. Talvez se eu mudar... Vamos ver se ele vai aceitar a cor preta. Para a cor preta, ele também está entendendo como se fosse um valor de propriedade inválido. Eu não tenho certeza por que isso está acontecendo, mas daqui a pouco a gente vai resolver isso, não tem problema. Eu também vou... É o mesmo problema que aconteceu aqui em cima, quando a gente estava definindo... Cadê? Quando nós estávamos definindo a cor de fundo do body, né? Talvez é porque tem que ser sem aspas. É isso, tem que ser sem aspas. Eu estava digitando uma string com aspas, mas esse valor é inválido. O nome da cor tem que ser sem aspas. Portanto, agora quando eu salvar, exatamente, nós vemos aqui agora o elemento nave com a cor de fundo vermelha. Portanto, esse é o problema que estava acontecendo. Quando eu estava tentando definir a cor de fundo aqui do body como sendo vermelha, eu estava colocando com aspas, né? Mas não pode ser aspas, tem que ser sem aspas para que o código CSS seja compreendido pelo navegador. Eu poderia colocar outra cor aqui, por exemplo, verde, green, e aí nós teremos verde, perfeito. Mas não é essa a cor que eu quero. A cor que eu quero é a cor cinza 3, é a variável cor cinza 3. Portanto, eu vou fazer isso agora. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui para a forma como estávamos antes. E aqui eu vou definir o valor da propriedade background color, ou melhor, background apenas, como sendo a variável cor cinza 3. E, portanto, agora nós temos uma cor de fundo cinza para para todo o corpo da página. E se eu clicar aqui, olha que interessante. Deixa eu aumentar o zoom. Aqui, ó, para o body, nós vemos que, de fato, a propriedade background tem como valor a variável cor cinza que nós definimos, e é esse tom de cinza aqui, ó, ok? É um cinza um pouquinho claro. Parece quase ser branco, mas não é branco, ok? É o cinza. Perfeito. Portanto, para o elemento body, nós temos essa cor de fundo. Já para
o elemento nave, que é a navegação, né? O elemento que representa a navegação da página, nós teremos a variável cor branco. Perfeito. Em seguida, eu quero que esse elemento nave tenha uma altura igual a 3 rem. Modo de exibição vai ser igual a grade, grid. Aliar itens igual a centro. Box shadow, sombreamento na caixa do elemento, vai ser igual a vai ser igual a 1 pixel, 1 pixel, 1 pixel e preto. Portanto, nós temos aqui agora a navegação com com sombreamento cor preta, né? E olha que interessante, se eu alterar esses valores aqui, ó, do espaçamento e espalhamento do sombreamento, nós teremos estilos diferentes aqui para o sombreamento do componente de navegação, né? Eu vou deixar esse valor aqui dessa forma aqui por enquanto. Em seguida, para o elemento com a classe navegação, nós teremos largura igual a 90% a largura da tela do usuário, ou seja, 90 VW. É isso que VW significa. VW representa a largura VW representa a largura do dispositivo do usuário. 90 VW significa 90%, ok? Em seguida, largura máxima, max width, vai ser igual a variável largura fixa. A margem vai ser igual a 0 verticalmente e automática horizontalmente. Forma de exibição, display, vai ser igual a flexível, flex. Alinhamento dos itens vai ser igual a centro. E justificação do conteúdo vai ser igual a espaço, space between, espaço entre os elementos. Em seguida, para o elemento H4 que estiver dentro de um elemento com a tag com a classe navegação, nós teremos margem bottom, margem na parte inferior do elemento, igual a 0. E a cor do texto vai ser igual a variável cor primária 2. Em seguida, para o elemento com a classe navegação links, nós teremos modo de exibição igual a flexível, display flex. E para o elemento de tag A, que estiver dentro do elemento de tag nave, nós teremos transformação de texto igual a capitalizar, ou seja, a primeira letra das palavras será maiúsculo. Peso da fonte vai ser igual a 700. Tamanho da fonte vai ser igual a 1 rem. Cor vai ser igual a variável cor primária 1. Espaçamento entre as letras será igual a variável espaçamento. Margem do lado direito do elemento vai ser igual a 1 rem. E, portanto, agora nós temos os links aqui, né? Com estilos um pouco mais interessantes. E em seguida, para o elemento de tag A, que estiver dentro do elemento de tag nave, quando esse elemento de tag A estiver em modo hover, ou seja, quando o ponteiro do usuário estiver em cima
do elemento. É isso que dois pontos hover significa. Nós teremos para a cor do texto a variável cor primária 2. Portanto, agora, se eu colocar o mouse em cima do link, nós teremos a cor alterada. Em seguida, para a tag main, nós teremos altura mínima igual a um cálculo. Portanto, eu vou escrever aqui calc, parênteses, e aqui dentro nós vamos fazer algum cálculo. Eu quero que a parte principal da nossa página, que é a tag main, lembrando, a palavra main em inglês significa principal, e a tag main indica a parte principal da nossa página. Lembrando, a tag main, que é essa tag aqui, ela está dentro da tag body, que representa o corpo da página, né? Dentro do corpo da página, nós temos duas tags. Nós temos a tag nav, que é a navegação, que é essa barra aqui no topo. E nós temos a tag main, que é o resto aqui abaixo da barra de navegação. Para a barra de navegação, eu lembro que nós definimos, vamos checar aqui. Eu lembro que nós definimos a altura da barra de navegação igual a 3 rem. Portanto, eu vou calcular aqui, eu quero que a tag main ocupe o resto do espaço disponível, né? Portanto, eu quero que a altura da tag main seja igual à altura da tela menos a altura da barra de navegação, para que a tag main ocupe o espaço disponível, né? Portanto, o cálculo que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte: eu quero 100% da altura da tela do usuário, portanto 100 VH. No caso VH, a letra V vem de virtual e a letra H vem de height, que significa altura. Portanto, é a altura virtual, né? A altura da tela do usuário. 100 VH significa 100% da altura da tela do usuário. Portanto, eu quero isso menos a altura da barra de navegação, que é 3 rem. Okay? E eu vou salvar esse arquivo. Parece que nada mudou, mas olha só, por exemplo, se eu definir a cor de fundo igual a verde, por exemplo, nós vemos o elemento main com a cor de fundo igual a verde, né, ocupando todo o espaço. Mas olha que interessante, se eu remover essa regra aqui da altura mínima, olha o que acontece. Nós vamos ter a tag main ocupando apenas até onde os seus elementos filhos, que no caso é esse texto aqui e o botão clique aqui, ocupam, né? A altura que eles ocupam, então é aqui que então é até aqui que vai a tag main. Mas eu quero que ele ocupe todo o espaço disponível, é por isso que eu estou definindo uma altura mínima igual a este cálculo aqui. Em seguida, eu quero modo de display igual a grid, modo de exibição igual a grade, né, grid. Place items, posicionar elementos igual a centro. Portanto, agora nós temos a nossa página começando a tomar forma, né? Em seguida, para o elemento com a classe container, eu vou ter alinhamento de texto, text align igual a centro. Para o elemento H2 que estiver dentro de um elemento com a classe container, eu terei fundo igual a cor preto. A cor do texto eu quero que seja variável cor branco. Padding eu quero igual a 1 rem. A curvatura na borda eu quero que seja igual a 10 pixels ou 5 pixels. E
margem na parte inferior do elemento, eu quero que seja igual a 2.5 rem. Em seguida, para o elemento com a classe cor, eu quero que ele tenha uma cor igual a variável cor primária 2. E para o elemento com a classe botão, eu quero que ele tenha uma fonte igual a fonte primária transformação de texto igual a uppercase, ou seja, todas as letras maiúsculas. Lembrando, nós estamos estilizando agora esse botão aqui, ó. Fundo, eu quero que seja transparente, transparent. Cor, eu quero que seja igual a variável cor preto. Espaçamento das letras, eu quero que seja igual a variável espaçamento. Modo de exibição, display, vai ser igual a bloco em linha, inline block. Peso da fonte, font weight, vai ser igual a 700. Para a transição, eu quero utilizar a variável transição que nós definimos anteriormente. Para a borda, eu quero 2 pixels, sólida. E para a cor, eu quero a variável cor preto. Para o cursor, eu quero que seja ponteiro, né? Para quando o usuário colocar o mouse em cima ali do botão, ficar um dedinho ali, um ponteiro. Sombreamento na caixa do elemento, box shadow. Eu quero 0, 1 pixel, 3 pixels. RGBA 0, 0.2. Raio da borda, curvatura da borda, eu quero que seja igual a 5 pixels. Tamanho da fonte, eu quero que seja 1 rem. E padding, eu quero que seja 0.5 rem verticalmente e 1.25 rem horizontalmente. Portanto, nossa página está começando a tomar forma. Em seguida, para o elemento com a classe botão, quando estiver em modo hover, eu quero que ele tenha cor igual a variável cor branco. E o fundo, background, eu quero que seja a variável cor preto. Ok, portanto agora nós temos esse efeito aqui, quando o usuário coloca o mouse em cima do botão. E eu quero mudar aqui o sombreamento da nossa barra de navegação aqui em cima. Portanto, aqui no... Cadê? Aqui, ó, na linha 103, eu vou mudar um pouco aqui. Eu quero que seja um tom de azul. Mais claro. Um pouquinho mais claro. Tá, agora eu acho que tá bom. Portanto, agora nós temos os estilos da nossa página. E o próximo passo é escrever o código JavaScript que vai dar forma ao nosso projeto. Porque se eu clicar aqui, ó, se eu clicar no botão clique aqui, eu estou clicando, mas nada acontece, né? Isso é porque nós ainda não definimos o código JavaScript que dá vida ao nosso projeto. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, para fazer isso, eu vou criar um arquivo aqui chamado script.js. E o nosso código JavaScript vai ser bem simples. Primeiramente,
eu vou definir uma lista de cores que nós queremos permitir aqui para a cor de fundo, né? Em seguida, eu vou selecionar o botão clique aqui. Eu vou selecionar o elemento que contém esse texto aqui, que é igual ao valor da cor de fundo. Portanto, se a cor de fundo for vermelha, aqui vai estar red. Se a cor de fundo for verde, aqui vai estar green. Se a cor de fundo for, por exemplo, marrom, mas for uma cor marrom representada pelo seu código hexadecimal, então nós teremos o código hexadecimal aqui. Além disso, eu vou adicionar um detector de eventos ao botão clique aqui, para que quando o botão clique aqui for clicado, a cor de fundo for alterada e o texto aqui, que representa a cor de fundo, também for alterado. Portanto, vamos fazer isso. Primeiramente, vamos definir a lista de cores que nós queremos aceitar para a cor de fundo. Para isso, nós teremos a cor verde, green, a cor vermelho, red. Nós teremos uma cor em formato RGBA, que vai ser igual a RGB, melhor, que vai ser igual a 133, 122 e 200. Daqui a pouco não. Aqui no meu editor de código, olha que interessante, ele exibe qual que é o valor dessa cor, né? Em formato RGB. E por fim, nós teremos esse tom aqui de marrom, que é o marronzinho mais claro. Eu vou pegar essa lista, eu vou pegar esse vetor que eu acabei de criar e vou atribuir a uma constante chamada cores. Em seguida, eu vou selecionar o elemento com o ID botão através do método getElementById que o objeto document nos oferece. Aqui dentro dos parênteses, eu vou especificar qual é o valor do ID do botão que eu quero selecionar. E o ID é... qual que é o valor do elemento que eu quero selecionar. E o ID é botão, que é esse botão aqui, né? Se a gente reparar aqui, ó, nós vemos que o botão, ele possui o elemento button, possui ID botão. Portanto, é isso que nós vamos selecionar. E eu vou atribuir isso a uma constante chamada botão. Em seguida, eu vou selecionar através do método querySelector o elemento com a classe cor. Portanto, é por isso que eu escrevo .cor, porque eu estou selecionando a partir de sua classe, né? Eu poderia utilizar o método getElementByClassName e aí especificar o nome da classe sem o ponto aqui, né? Porque o método getElementsByClassName já seleciona pelo nome da classe, portanto nós não precisamos especificar que nós estamos selecionando através de uma classe, especificando o ponto aqui na frente do nome da classe, né? Mas como nós estamos utilizando o método querySelector, que também é utilizado para selecionar elementos, nós precisamos especificar que é uma classe através do ponto ali na frente do nome da classe, ok? Eu vou atribuir isso a uma constante chamada cor. Portanto, agora nós temos as três constantes com as quais nós temos que trabalhar. A lista de cores, o botão, clique aqui, né? E o span, que vai ter o nome da cor, que é esse aqui, ó. Lembrando. Aqui dentro, nós temos aqui no código HTML, nós temos um span com a classe cor. E é isso que nós estamos selecionando na linha 3. Em seguida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar o botão através do método addEventListener. Eu vou adicionar um detector de eventos ao elemento botão. O evento que eu quero selecionar é o evento clique. E quando esse evento for detectado, eu quero, primeiramente, eu quero selecionar um número aleatório através de uma função chamada selecionar número aleatório, que não existe ainda, mas eu vou criar aqui embaixo.
function selecionar número aleatório. E essa função vai simplesmente retornar um número 3 por enquanto. Daqui a pouco eu vou implementar ela de fato, mas eu vou simplesmente retornar 3 aqui, só para a gente ver como que essa parte aqui do código vai funcionar. Portanto, eu estou selecionando um número aleatório e armazenando ele numa constante chamada número aleatório, e em seguida eu vou selecionar o documento, eu vou selecionar o corpo do documento, eu vou selecionar a propriedade estilo, style, e vou selecionar a propriedade background, color. E vou definir a cor de fundo, e vou definir essa propriedade background color como sendo o elemento do vetor cores posicionado no índice número aleatório. Como esse número aleatório, na verdade, ele não é realmente aleatório ainda, porque nós estamos sempre retornando sempre retornando o número 3, então vai ser sempre o elemento, vai ser sempre o item posicionado no índice 3 do vetor cores, que no caso é o marrom aqui, né? No caso, green é o índice 0, red é o índice 1, esse valor aqui é o índice 2, e este valor aqui, que é o marrom, é o índice 3. Portanto, vai ser, no jeito que está agora, vai ser sempre a cor marrom selecionada como cor de fundo quando o botão clique aqui for clicado. Mas não tem problema, daqui a pouco nós vamos definir a função selecionar número aleatório corretamente. E para o elemento cor, eu vou definir a sua propriedade text content, conteúdo de texto, vai ser igual a cores número aleatório. Deixa eu mudar aqui na linha 8. Vou mudar esse 3 para o valor de número aleatório. E agora, olha que interessante. Se eu clicar no botão clique aqui, isso ainda não funciona porque eu não conectei, né, o arquivo script.js com o meu arquivo index.html. Portanto, para fazer isso, eu vou conectar ele aqui no final da página, escrevendo script, src, e aí especificando o nome do arquivo que eu quero conectar, que é script.js. Portanto, agora, se eu clicar no botão clique aqui, nós veremos a cor de fundo alterada para marrom. E se eu continuar clicando, não vai alterar para outra cor, porque o método selecionar número aleatório está sempre retornando o número 3, né? Mas ao invés de retornar o número 3, eu quero que ele retorne um número aleatório que esteja dentro da extensão de índices da lista de cores, né? No caso, essa função selecionar número aleatório tem que retornar um número aleatório, mas que esteja entre 0 e 3, porque são os únicos índices válidos para o vetor cores. Se ele retornar, por exemplo, o índice 4, não existe um elemento no índice 4, pois os índices eles começam a partir de 0. Né? Então nós temos índice 0, índice 1, índice 2, índice 3 e não tem um elemento para o índice 4. Portanto, são esses limites da nossa função selecionar número aleatório. E para fazer isso, para selecionar um número aleatório que esteja aqui nesses limites, né? Nós vamos fazer o seguinte: mathfloor return, vou retornar return mathfloor mathrandom vezes cores.length. E eu vou explicar o que é cada coisa aqui. Ó, cores é o nosso vetor de cores. Length é uma propriedade de vetores que retorna o número de elementos que um vetor possui. A palavra length em inglês significa comprimento. E length é o nome da propriedade em JavaScript que retorna o número de elementos de um vetor, o número de elementos de uma lista, o comprimento da lista. Portanto, cores vai retornar 4 para cores.length vai retornar 4. Se só tivesse um elemento, cores.length retornaria 1. Okay?
Portanto, isso aqui vai retornar o número de elementos do vetor. Já o método random da biblioteca math retorna um número aleatório entre 1 e 0. No caso aqui está em inglês, mas não tem problema. Aqui significa, a tradução aqui é, retorna um número pseudo-aleatório entre 0 e 1. E aí no caso entre 0 e 1, porque pode ser números decimais, pode ser 0.5, 0.3, 0.75. Portanto, math.random vai retornar um número entre 0 e 1, contando números decimais, né? 0.1 ou 0.2, etc. E aí, quando a gente multiplica esse número aleatório entre 0 e 1, por exemplo, se for 0, e aí nós multiplicarmos pelo comprimento da lista, que no caso é 4, né? Se for 0, vai ser 0. E se for 1, se o número aleatório gerado aqui pelo método random for 1, então 0 vezes 4, 1 vezes 4, né? Que seria essa expressão aqui, daria igual a 4. E aí, deixa eu pensar. E aí, aqui com o método floor da biblioteca random, da biblioteca math, ele arredonda um número para o número inteiro menor que ele, né? Então, por exemplo, se nós tivermos, por exemplo, 0.5 e eu fizer math.floor de 0.5, isso aqui vai ser igual a 0, porque nós estamos arredondando para um inteiro menor do que esse número, né? 0.5 é um número decimal. Se a gente arredondar ele para um inteiro menor do que ele, isso vai ser igual a 0. Se for math.floor de 0.3, vai ser a mesma coisa, né? Vai ser igual a 0, pois um número inteiro menor do que 0.3 é igual a 0. Por outro lado, se nós fizermos floor de 0.1.9, isso aqui vai ser igual a 1, porque nós estamos arredondando para um número inteiro menor do que ele. Portanto, o número inteiro menor do que 1.9 é 1. E aí isso vai fazer o seguinte, quando a gente multiplicar esse número aleatório aqui, que lembrando pode ser entre 0, que é entre 0 e 1, contando números decimais, né? Por exemplo, se math.random retornar, por exemplo, 0.4, por exemplo, e aí a gente multiplicar por 4, que é o valor de cores.length, então isso aqui seria igual a 1.6. E aí esse 1.6, né, que estaria aqui, seria o valor que seria passado como argumento para o método floor, e aí isso aqui seria arredondado para 1. E portanto, dessa maneira, com essa implementação, a função selecionar número aleatório sempre vai retornar um número aleatório que forçadamente será um número inteiro, pois nós estamos arredondando com o método floor, e forçadamente será um número que esteja aqui dentro da extensão dos índices do vetor, né? Por conta desse cálculo aqui, ó. Eu vou salvar esse arquivo. E agora, olha que interessante. Se eu clicar em clique aqui, nós veremos diferentes cores sendo atribuídas, mas essas cores aqui, elas são somente as cores que nós definimos aqui no vetor cores, né? Nós temos essa cor aqui, que é o marrom, que é esse marrom aqui, ó. Nós temos o verde, que é o primeiro aqui. Nós temos o vermelho, que é o segundo. E nós temos esse roxo claro aqui, que é essa cor aqui.
Portanto, o nosso projeto ele funciona. Entretanto, essa é a versão simples, né? Agora nós vamos implementar a versão hexadecimal, que vai de fato ser cores aleatórias e não cores pré-estabelecidas em um vetor. Para criar essa segunda página, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a minha página index.html, eu vou copiar ela, vou alterar o nome para hexadecimal. E aí eu vou fazer algumas alterações nesse arquivo hexadecimal.html. Primeiramente, eu vou alterar aqui o nome do título da página para trocador de cores hexadecimal. Em seguida, eu vou mudar aqui na linha 23 o arquivo JavaScript que eu quero conectar aqui. Nós não vamos conectar o arquivo JavaScript que nós criamos aqui no arquivo script.js para a página hexadecimal. Deixa eu mudar aqui o nome. Hexadecimal. Nós teremos um arquivo JavaScript diferente. Portanto, eu vou mudar aqui para hexadecimal.js. Esse arquivo ainda não existe, mas nós vamos criá-lo agora. Aqui eu vou criar um novo arquivo chamado hexadecimal.js. E dentro desse arquivo nós vamos fazer o seguinte. Primeiramente, nós vamos definir uma lista de caracteres hexadecimais, que serão 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E e F. Se você não entende o que são números hexadecimais, não tem problema. Simplesmente saiba que hexadecimal é o que nós chamamos de base numérica. No nosso dia a dia, nós utilizamos o que nós chamamos de base decimal. É uma base numérica que tem apenas 10 algarismos, 0 até 9. É essa base que nós utilizamos no nosso dia a dia, a base decimal. A base hexadecimal possui 16 algarismos, 0 até 9. E depois do 9, nós temos a letra A, que representa 10. Nós temos a letra B, que representa 11. Nós temos a letra C, que representa 12. Nós temos a letra D, que representa 13. Nós temos a letra E, que representa 14. E nós temos a letra F, que representa 15. E a partir do 16, nós vamos combinar esses algarismos aqui. Mas não tem problema se você não entende isso. O que importa é que nós vamos construir as nossas cores utilizando esses algarismos aqui. Portanto, eu tenho o meu vetor de algarismos hexadecimais. Em seguida, eu vou selecionar, através do método getElementById, o elemento com id botão e vou atribuir isso a uma constante chamada botão. Em seguida, assim como nós fizemos na primeira versão do nosso projeto, nós vamos selecionar o elemento com a classe cor. E vamos atribuir a uma constante chamada cor. Em seguida, eu vou atribuir um detector de eventos ao botão. O evento que eu quero detectar é o evento clique. E eu quero fazer o seguinte quando o botão for clicado. Primeiramente, eu quero definir uma variável chamada cor hexadecimal, que vai ser igual a simplesmente um jogo da velha. Lembrando, cores hexadecimais, elas começam com um sinal de jogo da velha, né? É o caso aqui por exemplo, vamos aqui no CSS. É o caso aqui, por exemplo, da cor branco ou da cor preto aqui, né? Começa com um símbolo de jogo da velha e depois o código hexadecimal, que representa os valores das cores aqui que são misturadas para formar a cor, né? Em seguida, eu vou criar uma estrutura de repetição, utilizando o comando for. Vou definir um contador chamado i igual a 0.
essa estrutura de repetição vai se repetir enquanto i for menor do que 6, porque lembrando, uma cor hexadecimal, você pode ter ela formada simplesmente por 3 algarismos, mas normalmente uma cor hexadecimal ela vai possuir 6 algarismos. Nós podemos utilizar apenas 3 algarismos se forem o mesmo, né? Portanto, por exemplo, para a cor branca, que é FFFFF, 6 Fs, como é o mesmo algarismo, nós podemos representar ele simplesmente assim. Mesmo caso para outras cores, por exemplo, se fosse A, que é esse cinza aqui, eu posso representar ela simplesmente com 3A, ok? Mas, normalmente, números hexadecimais, eles possuem 6 algarismos, que é o caso desse aqui, por exemplo. Ó. É por isso que a nossa estrutura de repetição, ela vai repetir 6 vezes, né? A cada repetição, eu vou incrementar o contador em uma unidade. E a cada recepção, eu vou executar o seguinte. Eu vou concatenar a variável cor hexadecimal um elemento aqui do vetor de algarismos hexadecimais. Portanto, eu vou fazer aqui, ó, hexadecimal, colchetes, e aí o elemento que eu quero selecionar aqui, eu quero que seja um índice aleatório. Portanto, eu vou fazer aqui, ó, selecionar número aleatório. Eu vou chamar a função selecionar número aleatório, que não existe nesse arquivo aqui, mas nós vamos criar ela daqui a pouco. Okay? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou imprimir no console essa cor hexadecimal que nós acabamos de criar. E aqui embaixo eu vou definir a função selecionar número aleatório. E aí vai ser a mesma função de antes. Math.floor, math.random, hexadecimal, length. Vai ser semelhante ao que nós definimos aqui no arquivo script.js, mas ao invés de selecionar o comprimento do vetor cores, né? Nós estamos selecionando o comprimento do vetor hexadecimal. Eu vou salvar esse arquivo. O meu editor de código formatou aqui de forma bem interessante, né? Depois eu preciso desativar essas configurações para que os tutoriais fiquem mais simples, né? Sem essa formatação automática. Mas de qualquer maneira é o mesmo código ainda, ele simplesmente formatou aqui esse vetor que estava bem comprido, né? Com cada elemento em uma linha diferente. Isso aqui ainda funciona. Mas de qualquer maneira, se eu vim aqui agora no meu console, vou posicionar ele embaixo aqui da tela, eu vou diminuir um pouco o zoom. E aqui, olha que interessante, quando eu clicar em clique aqui, bem, nós estamos na página simples, né? Deixa eu ir para a página hexadecimal, que eu tentei acessar a página hexadecimal, mas o meu navegador diz que ele não consegue acessar a página hexadecimal. E o motivo é porque o nome do meu arquivo está errado, né? Não está hexadecimal corretamente escrito. Portanto, deixa eu alterar aqui, ó, hexadecimal. E agora, se eu atualizar a página, ok, nós temos aqui agora a página hexadecimal. E olha que interessante. Como nós estamos na linha 28, imprimindo no console a cor hexadecimal que foi criada aqui de forma dinâmica, se eu clicar aqui, nós veremos cores hexadecimais aleatórias sendo impressas no nosso console. Mas não é isso que nós queremos fazer. O que nós queremos fazer é o seguinte: ao invés de imprimir no console, eu vou selecionar o elemento cor, eu vou selecionar a propriedade text content e vou atribuir o valor da variável cor hexadecimal a esse
text contents, que vai ser esse texto, que vai ser esse texto aqui, ó. Se eu salvar esse arquivo e clicar em clique aqui, nós veremos o valor sendo atribuído aqui a esse texto, cores aleatórias, né, valores aleatórios hexadecimais. Só que além disso, nós queremos também definir a cor de fundo. E para isso, aqui na linha 28, eu vou selecionar o documento, eu vou selecionar o corpo do documento, body, eu vou selecionar a propriedade estilo e vou selecionar a propriedade background color. E aí nós vamos atribuir o valor cor hexadecimal a essa cor de fundo. E agora, se nós clicarmos no botão clique aqui, nós veremos cores aleatórias sendo atribuídas à nossa cor de fundo. Portanto, esse foi o nosso projeto trocador de cores. E eu vejo vocês no próximo tutorial. Muito obrigado.